Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa Masterclass Eleições 2020. Eu sou Fabrício Correia, sou consultor de marketing político, especializado também em marketing digital e estou aqui para trazer informações para você sobre as eleições municipais de 2020. Nos próximos 3 dias, sempre às 19h30, aqui no YouTube, nós teremos um encontro marcado, onde nós vamos te ensinar técnicas e demais informações sobre como você pode iniciar a sua pré-campanha de forma imediata. E essa Masterclass, você não vai ficar somente na parte teórica. Eu quero que você já comece a implantar ações práticas na sua pré-campanha a partir de agora. Então você vai pegar um caderno, vai pegar aí uma caneta, vai começar a tomar nota, porque são informações muito importantes que eu vou compartilhar com vocês. Você deve entender que as eleições municipais deste ano será a eleição mais diferente da história do Brasil. Diversos temas, e diversos motivos para isso nós temos, como a questão da pandemia do coronavírus, como a questão do advento das redes sociais, cada vez mais fortes e de forma mais importante para você poder utilizar na sua pré-campanha. As redes sociais será o seu palanque eleitoral nesse ano de 2020. E você está preparado para enfrentar esses desafios ou não? É isso que nós vamos falar nesta Masterclass nos próximos 3 dias. Nós teremos depoimentos aí de alunos, de pessoas que já estão trabalhando a sua pré-campanha. Nós teremos a participação de profissionais de diversos segmentos para poder atuar com você e te ensinar como você fazer a sua pré-campanha de forma organizada, sem infringir a legislação eleitoral, também se preocupando com a prestação de contas, enfim, são diversas ações que você vai aprender nos próximos 3 dias, sempre às 19h30 aqui no YouTube. E lembrando o seguinte, essa Masterclass ela estará disponível somente nesta semana. Então é importante que você acompanhe a primeira aula. Se você quiser depois reassistir essa aula, você pode reassistir e depois também você pode assistir a aula de manhã e a aula de quarta-feira para você ficar antenado aí e iniciar a sua pré-campanha de forma bem tranquila e de forma planejada. Bom, e para a gente começar a nossa Masterclass Eleições 2020, nós precisamos falar de um tema muito importante que está aí na discussão, que muitas pessoas estão acompanhando nesses últimos dias, e eu tenho certeza que os pré-candidatos estão aflitos para uma decisão. As eleições municipais, quando vão ocorrer? Antes de tudo, é importante que você, pré-candidato, saiba como funciona a definição das datas da eleição do municipal e as eleições também de nível federal. A eleição ela é definida com base na Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, e essa lei ela determina que as eleições elas ocorram sempre no primeiro domingo de outubro dos anos pares, o primeiro turno, e o segundo turno seja sempre realizado no último domingo de outubro. Essa decisão, essa lei, é uma lei federal. É o Congresso, é o Senado que aprova essa lei. O TSE, ele apenas segue a lei. Ele é o órgão responsável pela realização das eleições municipais. Então a gente vê uma pergunta aí, uma questão, uma afirmação às vezes errônea, que é: o TSE vai adiar as eleições? O TSE adiou as eleições? Fique bem ciente disso. Não cabe ao TSE a decisão sobre o adiamento das eleições. Essa decisão, por ser uma questão legal, compete exclusivamente ao Congresso Nacional e ao Senado Federal, que devem decidir essa questão através de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Esse projeto ele deve ser votado na Câmara, depois ser votado no Senado, para sim virar uma emenda constitucional, ser passada para o TSE e o TSE, no caso, fazer as alterações no calendário eleitoral. O que nós temos de informação até então? Na semana passada houve algumas reuniões, bem como já acontece há outras semanas, entre o TSE, a Câmara e o Senado, para tentar discutir as ações necessárias por conta do coronavírus. Agentes de saúde também participaram desses encontros
para poder definir a questão das datas eleitorais. O próprio presidente da Câmara, né, Federal, Rodrigo Maia, disse que nos próximos dias, talvez na próxima semana agora, nós tenhamos a votação na Câmara dos Deputados Federais para decidir sobre a possibilidade do adiamento. A proposta é que as eleições ocorram no primeiro turno, no dia 15 de novembro. Mas vale dizer novamente, isso é uma proposta, pode ser aprovada ou pode ser reprovada. E aí eu digo para você, pré-candidato, você não deve ficar aguardando essa decisão se as eleições serão adiadas ou não. Você deve iniciar o seu trabalho, tá? Você não precisa ficar esperando, aguardando essa definição. Vai que você fica aguardando e depois a gente tem aí a definição que as eleições realmente ocorrerão em 4 de outubro e você perde esse tempo que nós temos agora. É um tempo para você poder construir a sua imagem, a sua autoridade enquanto um pré-candidato aí no seu município. E nós vamos falar nesta Masterclass sobre como você vai construir a sua autoridade aí no seu município para você ser referência naquilo que você fala, naquilo que você trabalha e para que você seja referência como um pré-candidato a vereador, um pré-candidato a prefeito ou um pré-candidato a vice-prefeito. Tá ok? Lembrando também que nessa proposta que eu citei para vocês do adiamento das eleições para o dia 15 de novembro, nós temos também uma outra proposta que é a suspensão, né? Não ser obrigatório a utilização da biometria. Isso porque nós tivemos problemas lá no mês de maio, né? Que a biometria era possível até o dia 6 de maio fazer o cadastramento. E como os TREs estavam todos fechados, não foi possível esse cadastro. Então há uma proposta também para que na eleição municipal desse ano a utilização da biometria esteja dispensada e todos os eleitores aptos aí possam votar nesse ano de 2020. Então, mais uma vez, trabalhem com a realidade. A realidade é que as eleições municipais de 2020 estão mantidas até então. Existe a possibilidade, no caso aí, do adiamento para 15 de novembro, o primeiro turno. Gente, dando sequência, nós precisamos falar para vocês como que funciona o sistema político brasileiro. O sistema político ele é dividido em algumas esferas. No caso, nós temos a esfera municipal, onde nós temos o prefeito, o vice-prefeito e a Câmara dos Vereadores, né, são os nossos representantes do Legislativo, os vereadores de cada município. Cada município possui um número diferente, o número mínimo é de 9 vereadores e vai em números ímpares com 13, com 15, 17, 21, né, 23, 27 vereadores, enfim. É um número de municípios que possuem vereadores, a quantidade de número de vereadores diferente, isso de acordo com o número de eleitores e também de acordo com o número de representantes na Câmara Legislativa. E nós temos também a esfera estadual. Na esfera estadual, nós temos o governador, o vice-governador e o deputado estadual. Esses aí são responsáveis pelo Estado. E nós temos também a esfera federal, o presidente da República, o vice-presidente, os deputados federais e o Senado, são os senadores. Cada estado com 3 senadores representando lá no Senado Federal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Nós temos a eleição municipal desse ano e se você é um candidato pela primeira vez, é importante que você saiba que você tem algumas limitações de atuação. Não adianta você, como um pré-candidato a vereador, sair prometendo coisas que primeiramente não compete a um vereador. Então você precisa saber quais são as limitações que você possui. Por exemplo, se na sua cidade tem uma rodovia federal que corta a sua cidade, não compete ao vereador e nem ao prefeito a manutenção ou a melhoria daquela rodovia. Isso compete ao governo federal. Se você tem uma estrada estadual que passa aí no seu município e essa estrada precisa de uma pavimentação asfáltica, por exemplo, não adianta o vereador falar que nós vamos cobrar do prefeito, ou o prefeito garantir, o candidato a prefeito garantir em palanque que ele vai asfaltar essa estrada. Isso é improbidade administrativa, não compete a você fazer essa obra. O que compete a você, pré-candidato a vereador ou pré-candidato a prefeito, é fazer os seus requerimentos, as suas solicitações. É você buscar apoio nas entidades superiores, sejam elas estaduais ou elas federais, para você conseguir o recurso necessário para aquela obra. Então não adianta você sair prometendo coisas que não competem a você.
Existem as limitações de acordo com cada esfera política. E outra coisa também muito importante, principalmente pré-candidatos a vereador. Não adianta você fazer uma visita em algum bairro aí da sua cidade e prometer lá para a Dona Maria que você vai construir uma creche naquele bairro, porque aquela creche é necessária, porque a Dona Maria, bem como outras mães, elas têm que deslocar aí por média de 20 minutos a pé ou de bicicleta para deixar o filho numa creche. Não compete ao vereador fazer obras. Cabe ao vereador simplesmente legislar e fiscalizar. Ao executivo compete a realização de obras municipais, ao governador obras estaduais e à presidência da República obras federais. Então, isso é muito importante que você entenda que cada esfera tem a sua responsabilidade. Então, por favor, não saia aí prometendo mundos e fundos para as pessoas, porque isso não compete a você. Senão você vai ter um sério problema depois, né? O eleitor vai acabar olhando para você e falando, nossa, ele me fez promessas que depois não cumpriu. Claro, não competia a você o cumprimento de algumas ações. Então, pré-candidato a vereador, se você vai fazer essa visita lá para a Dona Maria, não prometa a ela que você vai construir uma creche, ou não prometa lá um produtor rural, que você vai construir lá um mata-burro ou uma ponte naquela região. Você pode falar que você vai lutar, enquanto vereador, juntamente ao prefeito municipal, para conseguir aquele recurso. Olha, eu, enquanto vereador, você pode contar comigo, eu vou atuar na sua causa, vou lá cobrar dos responsáveis, seja ele o prefeito, seja um deputado, para a gente poder conseguir esse recurso para você. É isso que você tem que deixar claro para o seu eleitor, que não compete a você, compete a uma esfera maior. E os prefeitos, da mesma forma. O prefeito ele não vai sair prometendo aí uma obra que compete ao Estado, por exemplo. Lembra do exemplo que eu dei da estrada estadual? Que não vai prometer em palanque ou nas redes sociais que você vai asfaltar aquela rodovia. Ela é do Estado. Você pode dizer que, olha, juntamente com os deputados que vão representar a nossa região, nós vamos lutar para conseguir os recursos necessários para aquele asfaltamento daquela região. Aí sim você está falando algo que o eleitor quer ouvir e você está dizendo da forma clara. E isso, inclusive, a questão do discurso é algo que você tem que ter em mente a forma de você fazer o discurso. Não adianta você chegar para o eleitor e o eleitor está cada vez mais politizado e dizer para o eleitor, olha, nós vamos construir uma escola. Beleza, o eleitor ele quer saber o porquê a construção dessa escola é necessária, como essa escola será construída. É isso que o eleitor quer saber, porque dizer que vai construir uma escola é você e todos os outros candidatos a prefeito vão dizer, mas como e o porquê, o motivo da necessidade dessa construção é o que atrai, é o que traz o voto. Então, sempre quando você for fazer uma proposta, lembre-se de colocar por que isso é importante. Anota isso aí, sempre lá no seu plano de governo depois, candidato a prefeito, coloca lá o porquê que aquela obra ela é importante para aquela região. Candidatos a vereadores, coloque lá no seu planejamento, no seu projeto que você quer apresentar para a sua comunidade, por que é importante esse projeto para a comunidade. Tá? Isso com certeza vai atrair eleitores, vai atrair votos e será mais importante aí para a sua campanha eleitoral. Nós vamos falar agora sobre o sistema eleitoral brasileiro. Nós tivemos algumas mudanças na legislação nos últimos anos e eu tenho certeza que muitos têm dúvidas ainda de como funciona essa lógica do sistema eleitoral brasileiro, de como que se encontra o quociente eleitoral para a escolha de um vereador, de como é definido, a escolha para o prefeito. Antes de tudo, antes da gente entrar mais a fundo sobre o sistema eleitoral brasileiro, eu quero dizer para vocês o que eu disse lá no início. Como as eleições até então, as datas estão mantidas, nós temos a convenção eleitoral nos dias 20 de julho a 5 de agosto. Até então são essas datas, então vamos trabalhar com elas. O TSE já liberou que essas datas
né, sejam feitas as convenções e que elas possam ser feitas através de videoconferência. Então já é uma decisão, tá? Diante disso, o que é importante que vocês saibam? Que somente os candidatos escolhidos na convenção é que podem se candidatar. Atenção, pré-candidatos aí pela primeira vez. Não adianta você já bater no peito e dizer que é candidato. Não, você tem que ter lá a aprovação do seu colegiado eleitoral aprovando a sua candidatura, ok? Então, feito isso, você passando pelo processo lá da coligação, né, da escolha lá na convenção municipal, você parte para uma fase de registro da candidatura. Então, dia 5 de agosto termina a convenção. Você tem 10 dias até o dia 15 de agosto para apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral aí do seu município o seu pedido de registro de candidatura, tanto para prefeito, vice-prefeito, como para vereador. Então, você vai checar uma série de documentos. Esses documentos estão disponíveis, inclusive, no site do TSE, quais são os documentos necessários. Você apresenta o pedido de registro de candidatura, juntamente com a foto que você vai utilizar, e o TRE vai autorizar a sua candidatura aí dentro de alguns dias. Sendo autorizado, você de imediato, a partir do dia 16 de agosto, você pode começar a sua campanha eleitoral. Você não pode pedir voto até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, lembrando mais uma vez que as datas sendo mantidas como estas, você pode fazer o pedido de voto aí no seu município. E aí tem a seguinte questão. O candidato a prefeito, ele tem duas situações. Primeiro, o primeiro turno, ele é para cidades com até 200 mil eleitores. Se você teve uma votação, maioria simples, 50% dos votos válidos, excluindo-se aí os brancos e os nulos e aqueles que se ausentaram, né, que não participaram da votação, os votos válidos tendo 50% mais um, o candidato a prefeito ele já é eleito de forma direta dentro do primeiro turno, se o município não tiver mais de 200 mil eleitores. Não é habitantes, é eleitores. Para o segundo turno, é somente para aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores, cujo município não tenha tido 50% mais um de votos válidos para um único candidato a prefeito. Então, pré-candidatos a prefeito, você primeiramente olha isso, seu município vai ter mais de 200 mil eleitores ou não. Se tiver, você tem a possibilidade de um segundo turno. Se não tiver, é somente no primeiro turno a decisão para o candidato a prefeito. Agora, candidatos a vereadores. Atenção, nós temos mudanças aí na regra para as eleições desse ano. A primeira mudança é em relação ao número de candidatos por partido e não mais por coligação. Acabou a coligação para candidatos a vereador. Agora, a coligação só é possível na majoritária. Na eleição proporcional, não tem mais coligação. É o partido sozinho que vai disputar o número de cadeiras disponíveis aí na sua Câmara Municipal. Então, vamos partir de uma seguinte conta. Vamos imaginar que aí, no seu município, você tenha 13 cadeiras no Legislativo. O seu partido, ele pode ter até 150% o número de candidatos referente ao número de cadeiras disponíveis no partido, no município. Então, você depois vai fazer a conta aí, se o seu município tem 15, se tem 17, se tem 9, se tem 21 vereadores, você vai fazer a conta. O seu partido pode ter até 150% o número de candidatos. Então, no nosso exemplo aqui, se o seu município tem 13 vereadores, você pode ter até 20 candidatos por partido. Entretanto, desses 20 candidatos, você tem que reservar 30% da cota de gênero. E atenção, que muita gente confunde isso aqui, não é cota para as mulheres, é cota de gênero. Um partido ele pode ter 70% de candidatos femininos e 30% de candidatos masculinos. Não precisa você ter 30% de mulheres apenas, você tem que ter a 30% da cota de gênero. E tem muita gente que confunde isso aqui, dizendo que é 30% das vagas de candidatos apenas para as mulheres, o que está errado, ok? E aí a gente parte para outra questão.
Lembrando, somente por partido, não tem mais coligação proporcional, 150% o número de candidatos pelo número de cadeiras disponíveis no Legislativo, e a gente parte para uma outra questão que é relacionada ao quociente eleitoral. Nós temos agora, nessa eleição, uma questão da cláusula de barreira. Se você, candidato a vereador, não tiver no mínimo 10% dos votos do quociente eleitoral, você está fora, já te corta logo de cara. Isso evita aquele famoso efeito do candidato que sai puxando aqueles outros, né? O efeito tiririca, como muitos falam, né? O candidato teve lá 1.300.000 votos e saiu puxando candidatos que tinham lá 50 mil, 30 mil votos. Isso acabou. Se você não tiver no mínimo 10% do quociente eleitoral, você não assume nem como suplente, ok? Então o que precisa você entender? Voltando ao exemplo dos 13 candidatos. Se o seu município tem aí 50 mil votos válidos, nem vamos tratar como eleitores, vamos tratar que 50 mil eleitores foram lá e votaram na eleição municipal. Você vai dividir esse valor pelo número de cadeiras disponíveis. Quer dizer que 50 mil dividido por 13, o quociente eleitoral aí do seu município seria 3.847 votos para fazer um vereador. Ou seja, cada partido, somando lá o número de candidatos, deve fazer no mínimo 3.847 votos, se o seu município tiver 50 mil eleitores e tiver 13 vereadores, para poder fazer um vereador. E aí, o que acontece? Tem muita gente que acaba confundindo isso. O arredondamento, ele é sempre para cima, não é para baixo. Então, se você teve aí, na verdade é para baixo, não é para cima. Se você teve aí 3.840 votos, mas o quociente eleitoral é 3.847, não faz. Se você teve 3.846 votos, mas o quociente é 3.847, não fez vereador ainda. Tá? Você pode fazer depois na sobra, mas você ainda não tem nenhuma cadeira disponível. Para você fazer 2, você tem que multiplicar o valor do quociente por 2 para poder chegar ao segundo vereador. Não adianta você fazer, no caso aqui, 6.000 votos achando que vai fazer 2. Não, tem que completar o quociente eleitoral até você assumir a quantidade de cadeiras disponíveis. E aí, a sobra, não há necessidade mais da sobra atingir o quociente eleitoral. Antigamente, para um partido ou uma coligação fazer uma sobra, tinha que no mínimo atingir o quociente eleitoral. Esse ano não é preciso mais. Então, se o seu partido teve aí 2.000 votos, por exemplo, nessa conta desse exemplo que eu dei para vocês, e ele não fez um vereador, ele pode fazer depois na sobra, desde que o vereador mais votado do partido tenha pelo menos 10% do número do quociente eleitoral, que nesse caso aqui seria 387 votos, por exemplo. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouco de como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Muito bem, então vamos falar agora sobre os tipos de candidatos que nós teremos na eleição municipal desse ano de 2020. Olha, eu sempre costumo classificar os tipos de candidatos como 4. Nós temos o candidato inédito, né, que é esse candidato que pela primeira vez ele vai concorrer a um cargo na eleição municipal, como vereador ou como prefeito. E o candidato inédito, inclusive, ele pode ser alguém que já foi vereador, mas que pela primeira vez ele vai concorrer como candidato a prefeito. Então ele está concorrendo a um cargo inédito na vida dele. E existem estratégias diferentes para cada tipo de candidato, tá? Se você é um candidato inédito, por exemplo, pela primeira vez, você nunca disputou uma corrida eleitoral, você precisa entender que o seu trabalho tem que ser mais forte ainda do que aquele que vai buscar uma reeleição. Né? Ninguém te conhece ainda na vida pública, você pode ser uma pessoa muito conhecida no seu município, mas a sua vida pública em si ainda não tem conhecimento. Então você precisa criar estratégias o quanto antes, e isso de forma, para ontem, rápidas. Você precisa começar a criar a sua matriz SWOT, a entender quais são as bandeiras que você vai atuar, a entender quais são os temas que você vai apresentar para a sua comunidade, as pautas que você vai ter, enfim, conhecer todos os passos necessários para você iniciar uma pré-campanha.
É isso que você, candidato inédito, precisa colocar em mente, que você tem algumas ações específicas para você poder trabalhar a sua pré-campanha. O segundo tipo de candidato, eu até já comentei sobre ele agora, né, um pouquinho, que é o candidato à reeleição. Já é um vereador que vai buscar uma reeleição de mandato, ou é um prefeito que também busca uma reeleição. Esse candidato também tem estratégias pontuais para ele. Por exemplo, você, vereador, você vem apresentando para ir para a sua comunidade o que você vem fazendo dentro do legislativo, as propostas, os projetos, os requerimentos que você vem apresentando para o executivo, que você vem apresentando na Câmara Municipal? Olha, essa questão, inclusive, é uma questão de legislação, né? Porque você tem que dar transparência àquilo que você vem fazendo. Você tem que dar publicidade aos atos que você tem aí no seu município. Você tem que dar transparência e publicidade. Você vem informando a sua população e aí você vai aparecer somente agora no período de campanha como aquele candidato tapinha nas costas, né? Aquele que só aparece na época de eleição e vai querer começar a desembrulhar fatos e ações que você fez lá em 2017, 2018, 2019 e agora em 2020. É importante que você tenha feito esse trabalho antes, que você já venha apresentando as suas ações. E o mesmo digo para você, pré-candidato a prefeito, que busca uma reeleição. Você veio apresentando as suas ações, você teve uma equipe aí de comunicação no seu município que apresentou as ações que você desenvolveu ao longo do tempo. E vale uma dica, atenção presidentes de Câmara e atenção prefeitos. Nesse ano de 2020, o primeiro semestre, nós estamos terminando o primeiro semestre, mas eu vou reforçar essa informação porque ela está presente lá na Lei 9.504/97, que é que os candidatos, né, os municípios e as câmaras legislativas, né, de cada município, a prefeitura e as câmaras, elas só podem gastar com publicidade o mesmo valor da média dos 3 primeiros anos. Então você soma aí o que você gastou de publicidade em 2017, em 2018 e 2019, de janeiro a junho, divide por 3, é o valor que você pode gastar no primeiro semestre de 2020. Essa é uma questão que pode dar, inclusive, cassação de candidatura, de registro de candidatura e depois até também de mandato. Então fique muito atento a essa questão do limite de gastos, viu? Se você é um candidato à reeleição, você deveria estar fazendo já isso há um tempo. Mas se você não está fazendo, se você não fez, não precisa começar a arrancar os cabelos aí. Há como ainda você trabalhar isso, mas tem que ser o quanto antes para você começar a reforçar aquela ideia de um vereador participativo ou de um prefeito que está aí fazendo algo para a sua população. É assim que nós temos que trabalhar o candidato que busca uma reeleição. Nós temos também o candidato que ele está de volta ao jogo, né? Um candidato que já foi vereador ou já foi prefeito em outro momento da história aí do seu município e que agora, em 2020, ele quer retornar, né, uma disputa eleitoral. Esse candidato também tem algumas estratégias específicas para ele. Por quê? Você está fora do jogo. Muita coisa mudou, o jeito de fazer política, o jeito de fazer campanha em 2016, em 2012, em 2008, em 2004 ou do ano 2000 é diferente do que é agora. Então você precisa também se antenar, buscar informações e começar a mostrar aquilo que você fez lá atrás. Né? Nós temos um TBT, as redes sociais todas as quintas-feiras trazem, né, o TBT. É só você começar, toda quinta-feira, a começar a resgatar informações de quando você ocupava lá um cargo público. Eu estou dizendo uma ação apenas na quinta-feira, mas você tem outros dias da semana que você também pode trabalhar ações, como lives, como vídeos, como posts e tudo mais, né? Mas só para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima dessa questão, se você é um candidato que está de volta ao jogo. Então, o nosso quarto tipo de candidato, ele é um candidato que, na verdade, ele pode representar qualquer um dos 3 candidatos anteriores. Ele pode ser um candidato inédito, pode ser um candidato à reeleição, ou pode ser um candidato que está de volta ao jogo, mas que ele tem o apoio de alguém. Esse alguém pode ser alguém importante no seu município, um deputado, talvez o governador, talvez você tenha o apoio de um presidente de uma associação, de um presidente de uma cooperativa.
né, de pessoas que têm uma certa relevância dentro do seu município. E esse candidato também tem estratégias pontuais que a gente trabalha com eles, no sentido de colocar o nome dele em evidência aí no seu município. A gente falando um pouquinho sobre tipos de candidatos, deu para vocês perceberem que nós temos diferenças entre cada modelo de candidato. Mas, se você já se identificou qual é o tipo de candidato que você é e que você vai disputar a eleição desse ano, eu quero falar para você agora, candidato a prefeito. Existe uma questão sobre a escolha do vice-prefeito. E é uma coisa que dá dor de cabeça em muita gente, principalmente quando a chapa vence as eleições. Olha para você ver, não era para dar dor de cabeça depois, mas acaba dando. Tem um erro que muita gente comete agora, na pré-campanha, que é o seguinte: tem lá dois pré-candidatos, os dois querem ser candidatos a prefeito, e aí define a seguinte questão: não, vamos fazer uma pesquisa e quem ficar em primeiro, entre nós dois, é o candidato a prefeito, e o que ficar em segundo é o candidato a vice-prefeito. Olha que ideia, né? Interessante. Mas, na verdade, você corre um sério risco se você escolher o seu vice com base nessa informação. O vice, quando ele é um popular, e você é o candidato a prefeito que tem um pouquinho mais de popularidade, lá no mandato eleitoral vocês podem ter algum tipo de problema, porque ele já tem uma popularidade. Então a tendência é dele querer ser prefeito, dele querer agradar um certo grupo dele, e às vezes vai chocar com as ideologias que você, candidato a prefeito, tem. Então a primeira dica que eu dou na escolha do vice é não escolher o vice apenas com base na pesquisa eleitoral do primeiro e do segundo colocado. Isso é um erro, às vezes você cometer isso. Não estou dizendo que tem que ser 880. Vai ter situações que o vice virá nessas condições e não vai dar problema. Mas é uma questão de você avaliar o perfil. A escolha do vice ela tem que estar também condicionada a outros fatores. Financeiro, popularidade, família, a questão do apoio do grupo político que vem junto, não é apenas na questão de uma pesquisa eleitoral. Às vezes você vai ter um problema sério mais à frente se você fizer a escolha com base nisso, ok? Vamos falar agora sobre os pilares que norteiam uma campanha eleitoral. Nós estamos nessa masterclass, nessa nossa primeira aula, falando um pouquinho de teoria. Eu sei que você está um pouquinho aí querendo entrar na prática, mas é importante que você entenda um pouco da teoria, né, de como funciona o processo, de quais são os tipos de candidatos, para você poder se antenar. Por isso que é uma masterclass, para você poder aprender esses conceitos. Então nós temos agora a questão dos pilares que norteiam uma campanha eleitoral. E vamos tratar esses pilares de uma forma assim. Eu sempre gosto de colocar que são 5 pilares. Tem consultores que vão falar para vocês de 3, outros vão falar de 4, mas eu acrescentei um 5º pilar que, na verdade, na minha avaliação, esse pilar ele está acima dos demais. Tá? Na verdade, nem poderia ser considerado pilar, talvez a viga de sustentação, né? Você cria os pilares e você tem uma viga por cima, que é a família. Olha, pré-candidato, se você vai concorrer às eleições municipais desse ano, se você pretende concorrer às eleições de 2020, eu tenho uma informação muito importante para você. A primeira ou as primeiras pessoas que você deve conversar sobre política é com a sua família. É conversar, se você é homem casado, conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos. Se você é uma mulher casada, conversar com seu marido, conversar com seus filhos. É conversar com seus pais, conversar com seus irmãos, com seus amigos mais íntimos sobre o apoio. Não adianta você colocar uma campanha em andamento se você não tiver o apoio familiar. Eu já participei de campanhas eleitorais, eu participo de campanhas eleitorais desde 2004, para prefeito, para vereadores, para deputado, e eu percebo que quando não tem um apoio familiar, é muito difícil. Às vezes o marido ele quer impor uma candidatura e a esposa não é a favor, ou um pai não é a favor, um irmão não é a favor. Isso acaba dificultando, porque o candidato acaba caminhando sozinho.
Então ainda há tempo de você conversar com a sua família sobre a possibilidade de você ser um candidato ou uma candidata nesse ano de 2020. Converse. Faça isso primeiro, antes de qualquer iniciativa. Se você já começou as suas ações de pré-campanha, mas não conversou com a sua família, vá lá e converse. Faça ligações, faça aí um jantar aí, né, lembrando sempre da questão do distanciamento, do isolamento social, mas com os familiares mais próximos que estão frequentando a sua casa, converse e discuta essa possibilidade. O primeiro voto que você tem que pedir é dentro da família. Depois você vai aumentando o seu raio de pedidos de apoio para a sua candidatura. E isso, inclusive, interfere na divulgação de pré-candidatura. Tá? A pré-candidatura também a gente faz ela a divulgação de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem pré-candidato aí que tá louco. Nossa, eu quero anunciar minha pré-candidatura, quero anunciar que eu sou pré-candidato, não conversou com a família ainda. Não conversou com a esposa, não conversou com o marido, não conversou com o pai. Trazer de fora para dentro é um problema. Comece de dentro para fora e você vai aumentando o raio de divulgação da sua candidatura. Tá bom? Então, pilar família, muito importante. Talvez o mais importante deles. Nós vamos falar também do pilar político. Não tem como você ser um candidato se você não tiver um partido político. A legislação brasileira, ela ainda exige que os pré-candidatos e que os candidatos, na verdade, eles tenham a participação no partido e que esse partido esteja apto 6 meses antes da eleição. Inclusive agora, no fim desse mês, nós temos a entrega da prestação de contas dos partidos referente a 2019. Nós vamos falar sobre isso em um outro momento. Então, o que eu quero dizer para você? Questão do partido. Como que está a sua participação com os representantes do seu partido? A sua conversa. Você tem dialogado com eles? Vocês têm sentido a real apoio que você está tendo do partido? E atenção, pré-candidato a vereador. Eu recebo essa pergunta com frequência. Fabrício, quanto que eu vou receber para me fazer a minha campanha? Olha, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Dificilmente você receberá dinheiro, seja do fundo partidário ou seja do partido, para fazer a sua campanha. Dificilmente. Olha, raro, é muito raro isso acontecer. Acontece em grandes centros e de forma rara, nunca se chega lá na ponta, tá? Então, primeiramente, você vai ter que arcar com as despesas da sua campanha. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a vaquinha eleitoral, mas você vai ter que arcar com as despesas da sua campanha. Não conte com recursos do partido para fazer a sua campanha. Isso não vai dar certo, ok? O máximo que um partido oferece para os pré-candidatos, no caso depois para os candidatos, é alguns santinhos, né? Lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil, depende do tamanho do município. O que eu venho acompanhando e pela minha experiência dos últimos anos, os que os partidos oferecem, no máximo são santinhos e alguns adesivos. Nada mais do que isso. Então não espere muita coisa do seu partido em relação financeira, tá bom? Faça isso de forma organizada. Então converse com o seu partido, defina quais são as ações para que você fique bem antenado nessa questão. E depois a gente vem para uma outra etapa, um outro pilar, que é o pilar jurídico. Eu quero que você, eu imagino que você que é pré-candidato já tenha lido, primeiramente, a Lei das Eleições, 9.504/97, que é a lei que trata das eleições no nosso município nesse ano de 2020. E também quero acreditar que você já tenha lido a Resolução 23.619/2019, que é a resolução que trata sobre as normas eleitorais para esse ano de 2020. É muito importante que você conheça as regras do jogo. Se você imagina o seguinte, um jogador de futebol vai lá participar de um campeonato, ele entra em campo, ele não sabe nada das regras do jogo. Como que ele vai jogar? Ele não sabe as regras do campeonato. Como que ele vai jogar? Aí você vem e me fala assim, não, mas o meu departamento jurídico vai tomar conta disso. Beleza, muito bom. Imagina que o técnico de futebol, então, é que vai tomar conta das regras do jogo e o jogador está lá em campo jogando sem saber como que funciona. Isso não funciona. O que custa você pegar a legislação, dar uma olhada, dar uma lida? Isso é bom até para você também poder cobrar do seu departamento jurídico.
Então faça isso, faça a leitura das resoluções e da leitura da legislação eleitoral para esse ano de 2020. Só assim é que você vai conseguir também trilhar o caminho da vitória para a sua campanha. O nosso terceiro ou quarto pilar, o nosso quarto pilar é o pilar contábil. Qual que é a importância da contabilidade? Olha, a prestação de contas é o que determina se você poderá depois assumir o mandato. Se você tiver umas contas de campanha reprovadas, você não vai poder assumir o mandato. Então, nesse momento também de pré-campanha, comece a buscar, além do advogado, além aí do seu apoio político, do apoio familiar, comece a procurar um contador que tenha experiência com eleições, onde esse contador ele vai te apresentar o que você deve fazer, como que você pode trabalhar a questão de recibos, a questão de notas fiscais. Lembrando que não adianta nesse momento você começar a colocar gastos de campanha lá na frente, porque nós não estamos em gastos de campanha ainda, nós estamos numa pré-campanha. Então é lá na frente que você vai ter que começar a se preocupar com isso, mas comece da forma correta. E lembre-se o seguinte, o errado ele nunca dá certo. Não adianta você querer fazer a coisa errada, isso pode dar certo por um período, mas lá na frente, possivelmente, isso dará errado também. Então faça a coisa certa, principalmente em prestação de contas. E tanto o advogado quanto o contador são duas profissões que eles ficam depois para terminar a sua campanha. Terminou lá o pleito, esses, tanto o advogado quanto o contador, eles têm trabalhos mesmo depois de uma decisão das urnas. Portanto, esses dois profissionais, eles não fazem parte da prestação do limite de gastos que você tem aí na sua campanha eleitoral. E o nosso quinto pilar é o pilar do marketing. Olha, uma campanha eleitoral, ela não é possível se você não tiver ações de marketing. Ainda mais esse ano de 2020, ano que nós estamos vivendo essa questão da pandemia. E como eu disse para vocês, as redes sociais será o seu palanque eleitoral. Possivelmente nós teremos municípios que não serão permitidos a realização de comícios. Então o candidato ele tem que estar preparado para enfrentar isso aqui, ó. Enfrentar o meio digital. Passar informação. O candidato que tiver melhor saída nos meios digitais, com certeza ele estará apto e terá mais votos. Porque o eleitor ele vai conhecer as propostas através do meio digital. As visitas dificilmente serão realizadas, né, pelas questões de pandemia, por mais que haja o adiamento das eleições. Dificilmente serão realizadas visitas. Dificilmente nós teremos comícios. Você terá que fazer, ou aquelas reuniões, sei lá, com 30, 40, 50 pessoas, dificilmente isso vai acontecer. Então os meios digitais vai ter uma força muito grande. E é aí que entra a questão do marketing. E é aí que você tem que trabalhar o seu marketing. Por isso que você deve iniciar agora. Você deve começar a criar. A gente vai falar sobre isso mais à frente, sobre o que você deve fazer na sua pré-campanha. Mas é importantíssimo que você trabalhe essa questão para que você não tenha problemas lá na frente. Então, procure agora um consultor de marketing para a sua campanha. Procure uma agência especializada em marketing político. Não adianta você procurar lá a gráfica da sua cidade para produzir uma logomarca para você, para produzir suas artes. Com todo respeito aos amigos gráficos, mas gráfica é para rodar papel. Quem vai pensar estrategicamente a sua campanha é o consultor de marketing e, ao mesmo tempo, é a agência especializada em marketing político. É assim que você deve contratar os nossos profissionais para a sua campanha. Eu sempre recebo a seguinte pergunta: Fabrício, na montagem de uma equipe de trabalho, qual é o primeiro profissional que eu devo contratar? Eu falo, olha, se você tiver condições, contrate um consultor de marketing político, contrate um estrategista, o cara que vai pensar para você. Assim ele vai conseguir te passar as orientações. Se você tiver pouco recurso, mas antes de você dispensar a possibilidade de contratar um consultor, procure um, converse com ele, né, saiba aí, receba o orçamento. Não custa nada você pedir um orçamento. Mas, mesmo assim, um redator sempre é muito importante. Depois você vai pensar num designer, um web designer, e aí você vai montando a sua equipe de acordo com a necessidade. E nós vamos falar sobre a montagem de equipe um pouco mais à frente, então não fique muito preocupado com isso agora.
Gente, nós vamos falar agora sobre militância, né? A importância de você conseguir militantes para a sua pré-campanha e para a campanha eleitoral. Vamos lá, o que é militante? Militante, a gente pode falar de multiplicador de informação, né? São aquelas pessoas que vão te auxiliar dentro de um processo eleitoral e que elas não vão te cobrar por isso, evidentemente. Então você pode, de repente, aí, numa zona rural, lá numa comunidade rural, você ter alguém que vá multiplicar suas informações, que vá conversar com as pessoas sobre a possibilidade de fazer algum evento, sobre o envio de informações, sobre um plano de governo e tudo mais. É um representante seu naquela comunidade. Ao mesmo tempo, você pode ter militância lá num bairro, você pode ter militância numa igreja, você pode ter uma militância numa empresa, você pode ter militância em diversos locais da sua comunidade. Então, a militância, você tem que trabalhar ela de forma muito bem organizada. E é importante que a sua militância ela atue de acordo com a sua índole, de acordo com a sua filosofia de trabalho, de acordo com aquilo que você quer apresentar para a comunidade. Não adianta se a sua militância tem uma proposta diferente da sua. É importante que a sua militância trabalhe de acordo com o que você pensa para a sua comunidade. Então, converse com essas pessoas que ficaram responsáveis por isso, monte essa equipe de trabalho, vá lá no bairro, escolha um representante que vai poder disseminar suas informações, vai no outro bairro, vai numa empresa, vai numa igreja, enfim, busque esse apoio com pessoas ligadas à sua comunidade. Isso é muito importante, esse cadastro de militantes, agora nesse momento que nós estamos vivendo. E é por isso também que é importante que você tenha informações sobre a sua cidade. Eu sempre digo o seguinte, tem pré-candidato que não sabe quanto o município arrecada. Isso é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, que não sabe quanto o município arrecada. Então, por favor, faça aí um levantamento de informações, monte aí um dossiê sobre o seu município, peça alguém da sua equipe para poder fazer isso, se você não tem condições de fazer, mas faça. Quanto que o município arrecada anualmente? Qual que é a média de arrecadação mensal? Quais são os gastos que o município faz? Ele investe quanto na saúde, quanto na educação? Quanto que gasta com esportes? Faça esse levantamento, quantidade de carros que o município tem, a frota do município, profissionais no hospital. Vai levantando essas informações. Isso demonstra conhecimento. Quando você for visitar alguém, ou quando você for fazer uma live depois nas suas redes sociais, é a forma de você apresentar que você domina as informações do seu município. O eleitor, ele gosta de votar em pessoas que conhecem a realidade. Nada de ficar maquiando informações. Ah, eu acho que o município tem 50 médicos. Primeiro, eu acho, você exclui do seu vocabulário. Você tem que ter certeza do que você está falando, ok? É muito importante você ter esse conhecimento da realidade aí do seu município. Outra coisa também muito importante sobre a questão de gestão de dados que você tem que ter é sobre o número que você quer trabalhar dentro do seu município, números de telefones, e-mails, suas redes sociais. Então, crie um banco de dados baseado nas informações que você possui. Por exemplo, se você é um profissional da área de saúde, é importante que você tenha contatos com as pessoas relacionadas à saúde. Então comece a manter esse relacionamento com elas, a criar o seu banco de dados com essas informações. Tem pessoas que não têm banco de dados criado. Como você vai trabalhar na campanha eleitoral? Então é o momento de você criar. E outra coisa, nada de comprar banco de dados. Se você tem um amigo aí que tem um supermercado, por exemplo, que tem uma farmácia, não vá lá pedir para ele o cadastro dele dos clientes. Primeiro que isso é crime eleitoral. A seção de cadastros, a seção de contatos, a seção de informações sobre clientes não pode ser feita no processo eleitoral. É passível de multa e você não deve cometer esse tipo de crime. Ao mesmo tempo, nada de você comprar também listas aí de e-mail, listas de telefone. Primeiro que não adianta, não é assim que você constrói, não é assim que você constrói uma autoridade no seu município. A autoridade você constrói
é com relacionamento. E lembre-se disso, redes sociais, ela é relacionamento, informação ou entretenimento. Se você não tem relacionamento com a pessoa, como que você vai construir algo? Como que você vai pedir um voto? Eu sempre gosto de dar o exemplo da menina lá no bar. Por exemplo, se eu vejo uma menina lá no bar, quando eu era solteiro, se eu já chego direto nela e falo com ela, nunca vi ela na vida, ela nunca me viu, eu vou lá, ponho a mão no ombro e falo, olha, oi, sou Fabrício, quero casar com você. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Claro, talvez tenha uma doida lá que vai acabar aceitando, né? Da mesma forma é o eleitor. Se você não conhece o eleitor, se o eleitor não te conhece, e você manda um WhatsApp para ele, oi, eu sou Fabrício Correia, sou pré-candidato a vereador, estou aqui te apresentar uma proposta, estou aqui te passar uma informação, você acha que o eleitor ele vai gostar disso? Primeiro, nós estamos vivendo num momento onde as pessoas não estão gostando de política. Nós temos que pensar nessa questão de como atrair o eleitor. E a gente atrai o eleitor com informação de relevância. Se você manda uma mensagem para ele sem ele ter relacionamento com você, ele vai fazer uma coisa muito simples, que é ignorar a sua mensagem e talvez te bloquear e talvez até te denunciar e você perder o seu número de campanha. Denúncia que eu falo é denúncia lá no WhatsApp, como spam, ou denúncia no Facebook, ou denúncia no Instagram. Então não cometa esse risco de sair pegando aí contatos à torto e direito e sair mandando para a sua comunidade. Isso não funciona. Isso não funciona. Vai aparecer os doidos lá que vão gostar. Mas eu te garanto que é perda de tempo, é um esforço muito grande, é uma energia gasta de forma desnecessária, desordenada, que pode trazer talvez mais prejuízo para a sua campanha do que uma certa informação de relevância para você. Então, dados você constrói com relacionamento. Lembra quando eu disse para vocês que a campanha não é construída de fora para dentro, e sim de dentro para fora? Da mesma forma, os seus contatos, seus relacionamentos, eles têm que ir florescendo. Né? E não adianta você querer trazer tudo e depois para dentro de você. É assim que a gente trabalha a construção de um banco de dados, a construção de uma autoridade no seu município. É com conteúdo, é com informação. É criar um cronograma de divulgações, é criar um calendário de informações para você poder levar para a sua comunidade. E aí você coloca lá, gostou desse conteúdo? Olha, me manda um WhatsApp, eu sempre posto informações sobre isso. Se a pessoa gostou, ela vai fazer isso e vai acabar te mandando um WhatsApp pedindo para participar da sua lista de transmissão. Aí eu recebo aquela pergunta, Fabrício, eu posso criar um grupo para a minha campanha? Cara, você pode fazer tudo que você quiser, né? Desde que você não infrinja a legislação. Mas, na prática, grupo não funciona. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, funciona, mas eu vou te dar exemplos aqui de que não funciona. O grupo, você tem duas possibilidades. Ou você faz ele aberto, onde as pessoas podem opinar, podem fazer qualquer tipo de publicação, elas podem participar. Bacana, né? Ter essa questão da interação com as pessoas. Mas o que acontece com um grupo? Quando você tem um grupo de WhatsApp criado, o grupo é aberto, as pessoas podem comentar o que elas quiserem, você talvez não está ali fazendo, né, as análises de todos os comentários, até porque você não vai ficar ali por conta de fazer isso. Ah, mas eu vou contratar alguém para isso. Beleza, a pessoa não vai ficar ali 24 horas de olho no grupo. Ninguém fica. Então, imagine que você ou seu profissional que você contratou está lá fazendo alguma atividade, você está visitando um possível eleitor, e vai lá alguém lá e posta lá uma fake news sobre o seu concorrente. Lá, uma mentira sobre ele, e alguém do próprio grupo vê essa informação, printa a tela e manda essa tela lá para o Ministério Público Eleitoral. E lá no topo da descrição está lá o seu nome, o grupo sendo seu. Olha, primeiramente você vai ser chamado pelo Ministério Público para responder ou para poder dizer sobre aquela informação, por mais que não tenha sido você, mas foi dentro de algo seu que aconteceu isso. Então existem pessoas maldosas que fazem isso. Em 2016 nós enfrentamos situações assim de grupos. Nós utilizamos grupos em 2016 e não tivemos experiências boas quanto a isso. Então por isso que eu estou compartilhando com vocês essa informação da utilização de grupo para a campanha eleitoral.
E a segunda opção que você tem de grupo é de você colocar o grupo somente para o administrador fazer a publicação. Bacana, você resolve essa questão aí de não ter pessoas que vão fazer publicações maldosas. Mas nós vivemos num país democrático, liberdade de expressão, onde as pessoas podem opinar, onde as pessoas querem dar sua sugestão. E num processo eleitoral, se você já trava o eleitor, corta o eleitor dele da opinião dele, você vai perder votos com isso. Então, diante dessas duas situações que eu exemplifiquei para vocês, a melhor orientação que eu tenho é: não utilize grupos em campanha. Fabrício, beleza, vou fazer o que então na campanha? Você vai criar lista de transmissão. Lembra quando eu disse para vocês que rede social e o WhatsApp é um mensageiro, né, eletrônico, a gente pode tratar como uma rede social até, porque é um relacionamento? Ela é feita para relacionamento, entretenimento e informação. Lista de transmissão é um contato direto que você tem com o seu eleitor. Esse eleitor pode ter se cadastrado para participar da sua lista de transmissão e você ter contato direto com ele. Então, quando você tem a sua lista de transmissão e você faz um envio de uma mensagem para o eleitor, ele sente que essa mensagem foi endereçada diretamente para ele. Então, o melhor investimento que você tem a fazer no WhatsApp é a criação de uma lista de transmissão e não a criação de grupos. Agora, eu estou passando uma orientação. Se mesmo assim você entender que o grupo vai ser importante para a sua campanha, faça. Mas faça da forma que você evite problemas futuros. A lista de transmissão é sempre o melhor caminho, pois é a forma de um relacionamento direto que você tem com o seu eleitor, onde ele vai entender que você está comunicando diretamente com ele. Pense na seguinte questão: tem 200 pessoas reunidas e você faz um discurso de forma generalizada. É uma coisa. Agora, se você tem uma conversa individual com a pessoa, ela se sente mais valorizada. E nas redes sociais é possível você fazer isso que eu estou dizendo para vocês em relação ao WhatsApp. O que eu quero dizer é para você utilizar as redes sociais ao seu favor. Da mesma forma que você vai fazer com o Instagram, que você vai fazer com o Facebook, que você vai fazer com outras redes. É utilizar ao seu favor essa informação, esse caminho que você tem para trabalhar com o seu eleitor. E outra, voltando a dizer sobre o WhatsApp, o que eu quero dizer para vocês também é o seguinte: evitem o envio excessivo de informações pelo WhatsApp. Tem pessoas que acham que todo dia tem que mandar: bom dia, hoje é dia 22 de junho de 2020. Aí amanhã: bom dia, hoje 23 de junho de 2020, o sol tá bonito, hoje vamos todo mundo fazer isso, aquilo, aquilo. Aí dá dia 24, a mesma informação. Olha, isso não funciona. Você tem que ter conteúdo. O que você pode enviar pelo WhatsApp? Pode ser um convite para a sua live, pode ser um link para a pessoa assistir a sua live, pode ser um artigo que você publicou no seu site, ou um artigo que falaram sobre você em um outro site, pode ser uma opinião que você tem sobre o município. O eleitor conectado, hoje, ele quer 3 coisas. Ele quer saber quem é você, o que você pensa e o que você propõe para o seu município. Pense nisso, em responder essas 3 perguntas. Quem é você, o que você pensa e o que você propõe para o seu município. Se você responder essas 3 perguntas de forma organizada, de forma atrativa, você vai ter um resultado muito grande na sua pré-campanha e posteriormente na sua campanha eleitoral. O momento agora é de você construir uma autoridade, de você ser referência no seu município. E, inclusive, diante disso, já quero dizer, eu sei que tem perguntas aí: Fabrício, posso anunciar minha pré-candidatura? Pode, qualquer momento você pode anunciar. Mas vamos avaliar se realmente é o momento certo? Primeiro, você construiu uma identidade aí no seu município? O eleitor olha para você e vê você como um bom vereador, como um bom prefeito? Se o eleitor ele olhar para você e ver essa possibilidade, ok, vamos divulgar sua pré-candidatura. Mas se o eleitor ainda não vê você dessa forma,
O que você ganha em anunciar sua pré-candidatura? Ah, eu vou ganhar porque as pessoas vão saber. Beleza, não vai adiantar nada. Você tem que gerar conteúdo, gerar informação. Você tem que atrair o eleitor até você. De que forma que você faz isso? É gerando informação de valor. Um exemplo aí, nós estamos vivendo a questão da pandemia. É uma questão que está preocupando toda a população, todo o Brasil, todo o mundo, na verdade, vem vivendo essa dificuldade, né, da pandemia. E aí, eu quero dizer para você, se você quer anunciar sua pré-candidatura, você já construiu um relacionamento com seu eleitor? Você pode aproveitar essa questão da pandemia para criar um relacionamento, onde você gera informação, gera conteúdo e gera atenção da comunidade para você. Vou te exemplificar 4 situações, olha para você ver, anota aí, 4 exemplos de como você pode construir o seu relacionamento com o eleitor através de 4 conteúdos, onde você pode fazer ele uma vez por semana ou você pode fazer 2 por semana. Por exemplo, toda terça e toda sexta-feira. Já que a gente, né, ainda está chegando ao final do mês de junho, imagine que toda terça e toda sexta-feira você vai fazer isso. Lembra no início que eu te disse que eu ia te dar uma prática para você fazer? Então, vou te dar essa prática agora. Então, o que você pode fazer? Primeiramente, você já conversou com algum médico aí no seu município sobre a questão da pandemia? Que tal você convidar um médico ou um profissional da saúde, o secretário de saúde do seu município, para fazer uma live sobre a pandemia do coronavírus aí no seu município? Uma live orientativa, onde você vai orientar a população, né, juntamente com o profissional, sobre questões técnicas, questões de higiene, questões sanitárias que esse profissional ele deve orientar e que a população deve ter aí no seu município. Então faça isso. Primeira live, convoque aí alguém da saúde. Você faz uma divulgação prévia um dia antes, que você vai fazer essa live, cria lá uma arte, põe a sua fotinha, põe a fotinha do profissional, coloca o tema da arte, o dia, o horário, o local que essa live será transmitida. Se você tiver um receio de fazer live, você pode fazer gravado. Pode ter um bate-papo aí de 10, 15, 20 minutos gravado com um profissional e você coloca isso nas redes sociais, você manda o link lá no WhatsApp para a sua lista de transmissão, você compartilha isso aí com diversas pessoas dentro do seu município. As pessoas vão assistir, vão comentar, vão curtir, vão compartilhar essa informação. Na mesma live, você já faz um convite para a próxima. Olha, na nossa próxima live, eu vou trazer aqui um profissional de educação ou um profissional psicólogo para poder tratar sobre assuntos sobre como estudar em casa. Nós vamos apresentar para vocês algumas dicas sobre como os nossos profissionais de educação do nosso município podem trabalhar, sobre como os alunos eles podem estudar melhor em casa. Você traz pessoas da sua comunidade, pessoas do seu relacionamento e você começa a dar informações e dicas para esse público, sem citar em nenhum momento que você é pré-candidato. Olha para você ver. Da mesma forma, nessa live as pessoas vão comentar, vão curtir, vão compartilhar e você vai ter visualizações também da sua imagem. Uma terceira live que você pode fazer é sobre o social. Já pensou em você trabalhar uma questão de arrecadação de alimentos, de roupas para famílias que realmente precisam aí no seu município? Você traz alguém que tem esse apelo social muito forte aí no seu município, ou se você é essa pessoa, que tal você convidar uma outra pessoa para participar com você, ou até mesmo fazer sozinho, não tem problema. E você cria essa situação de apresentar uma ideia, um projeto que você pode ter aí em parceria com supermercados, com farmácias, para arrecadar donativos aí para as famílias carentes. Você gera um apelo social, onde você apresenta uma ideia para a comunidade e você acaba ajudando dezenas de famílias no seu município, através das redes sociais. Você também está construindo a sua imagem. E uma quarta dica. Como que ficará o setor comercial, os empregos, os profissionais pós-pandemia? É momento também de você trazer aí um empresário, de você trazer, quem sabe, um diretor da CDL ou da Associação Comercial do seu município, para poder conversar sobre esses temas. Ou seja, dentro de 15 dias, você vai preparar a sua imagem para poder depois vir e anunciar que você é um pré-candidato. Aí eu digo o seguinte, lembra do exemplo que eu dei há pouco?
da menina lá no bar, se você chega nela, se eu chegasse nela lá e do nada falasse que eu queria casar com ela, ela com certeza iria sair correndo de mim e me achar doido, né? Da mesma forma, já imaginou se antes disso a pessoa me conhecesse, ela visse algumas ideias que eu tenho, algumas sugestões que eu tenho, alguns pontos positivos que eu tenho, se ela visse pessoas falando bem de mim, você acha que ela iria, de repente, aceitar, me conhecer melhor? É assim que você tem que fazer. Converse, comunique, apresente ideias para o seu eleitorado. Assim você constrói a sua imagem, assim fica mais fácil depois de você pedir o voto para ele. Nós temos que gerar conteúdo, gerar informação para depois você poder pedir o voto para o seu eleitor. Pois é, como vocês viram, o digital é forte, né? É a forma que a gente tem hoje de atuar. Eu disse para vocês no início desse nosso dia 1 da nossa Masterclass, que é o momento que você tem as redes sociais como um palanque digital para você poder atuar aí nos meios sociais, para você se aproximar do seu eleitor. Olha, amanhã, já quero que vocês fiquem cientes, porque amanhã nós vamos começar a entrar um pouco na prática. Nós vamos falar sobre os primeiros passos que você deve dar enquanto pré-candidato para divulgar a sua candidatura, sobre quais são os meios que você deve utilizar, quais são as situações que você deve trabalhar. Ou seja, amanhã nós vamos entrar a fundo na prática sobre redes sociais, sobre questões de reuniões, como você agendar uma reunião, sobre como você se proceder numa reunião e como você gerar conteúdo de valor para a sua comunidade, gerando um cronograma, gerando aí informações, criando um calendário de divulgações. Amanhã você não pode perder o nosso segundo dia da Masterclass Eleições 2020. Para isso, é só você lembrar de aqui no YouTube ativar o sininho, de você me mandar um WhatsApp aí, se você chegou agora, né, caiu de paraquedas aí na Masterclass, me mande aí um WhatsApp, na descrição aqui tem o nosso WhatsApp, para você poder receber o link da transmissão do evento de amanhã. Eu aguardo você amanhã, dia 23 de junho, às 19h30, em nosso segundo dia da Masterclass Eleições 2020. Gente, um forte abraço, boa noite para vocês, se cuidem e cuide um dos outros. Forte abraço e até amanhã.